Olá, boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje muito feliz no meu quarto dia da série Thalita sendo Thalita. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar um pouco, vou contar para você um pouco sobre a minha infância. Ontem, no 3, eu falei um pouco sobre a minha existência, sobre o meu nascimento, expliquei para vocês, né, que eu não fui planejada no reino humano, mas com certeza no reino espiritual, né, houve um plano de Deus para que eu viesse a este mundo e nada é por acaso, como você também não. E aí, hoje eu quero falar um pouco então sobre a minha infância, sobre a minha família Rolim, né, gente? Ser Rolim é muito engraçado, não é nada fácil, é muito. Ah, não tem nem palavras para dizer, mas eu vou contar um pouquinho para você. A minha família é bem grande, a minha avó Maria das Dores e meu avô Antônio teve 9 filhos. E aí a família, ela sempre foi. Na verdade, todos foram criados muito juntos. Como ontem eu disse, tinha dias na casa da minha avó que tinham 11 netos. 11 netos. Então, na infância, quando a minha mãe casou, ela logo meu padrasto ele tinha também 2 filhas, e aí a gente viveu esse contexto de uma família onde minha mãe tinha 2 filhos, meu padrasto 2 filhos, e logo passou um tempo, eu não sei quantos anos de casados, e aí veio a minha irmã, que eu acho uns 8 anos de casado, e veio a minha irmã Maiara. Então a minha irmã, aí ficamos ali 5, né? E havia um sofrimento muito grande na questão de aluguel. A minha mãe vivia pagando aluguel pra cá, pra lá. E aí, lá no ano de 2001, a gente conseguiu uma casa. A gente não, minha mãe, né? Conseguiu uma casa pela prefeitura lá no Canaã 4. E essa casa era ainda na época do. Não sei de quem, de prefeito. E era mutirão. Então, assim, eu sempre admirei a minha mãe por causa do trabalho, como eu falei ontem. Ela mesmo ia lá construir. Quem era da família que ia ganhar a casa tinha que ir lá construir. Então, eu lembro da minha mãe indo mesmo, pegando no pesado, construindo a casa. E por diversas vezes na minha mente eu lembro da minha mãe muito sempre trabalhando, acordando de madrugada para lavar a roupa das 5 crianças. E a gente sempre ali dando muito trabalho, né? Como toda criança, querendo ou não, não é fácil. E o meu padrasto, ele sempre foi muito assim, bravo, né? Na época, há muitos anos atrás, ele era mais bravo ainda. E aí a gente às vezes ficava morando na casa da minha avó, eu já morei na casa de tio, e a minha mãe alugava casa antes de ir para o Canaã 4, a gente meio que andou em vários lugares em Dourados. E nisso tudo, por que, né, quando eu falo assim, Thalita sendo Thalita, e por que contar a minha história para você? Em tudo que a gente vivencia, a criança, ela percebe. E eu dou graças a Deus que sempre eu vivenciando todas essas dificuldades que eu via minha mãe passando, eu construía dentro de mim realidades que eu falava assim, eu quero viver diferente, eu quero fazer diferente. E eu ficava pensando qual era a estratégia. E aí eu era muito sonhadora desde então. Eu lembro assim, eu tinha 10 anos e minha irmãzinha tinha 8 meses, ou não sei, só porque quando a minha irmã nasceu eu tinha 9 anos. E aí quando eu fiz 10, eu lembro assim de já ter uma responsabilidade de cuidar da minha irmã, né? Então sempre assim eu falo para ela que ela é minha primeira filha, porque a gente tem esse laço, esse compromisso. E a minha família Rolim, nós somos muito calorosos, a gente conversa bastante, a gente fala alto, parece que tá brigando. Quando a minha mãe morou por muitos anos também no fundo da casa da minha avó, sempre os meus tios passavam antes de ir pro serviço na casa da minha avó logo de manhã. Então, logo de manhã na casa da minha avó parecia que todo mundo tava brigando, porque a gente já fala meio bravo, assim, quem conhece a gente sabe, a gente tem bastante energia na fala, e aí a gente grita, e se há uma briga ali,
meio que já se resolve. Todo mundo, quem não conhece, fala assim, gente, a família Rolim é tudo. Porque assim, é grande a família, mas se acontece alguma coisa em alguma casa, todo mundo já fica sabendo, todo mundo já se preocupa. E ao mesmo tempo já meio que se resolve, ou se não se resolve, tá junto do mesmo jeito, tudo junto e misturado. E aí, que eu quero dizer pra você? A família, nós somos tudo aquilo que a gente vivencia. Então, assim, eu tinha uma tia, que é a tia Nete, ela morava, quando eu era criança, na fazenda. Então, eu amava criar aquela expectativa de ir para a fazenda que ela trabalhava, né? Ela e meu tio, eles trabalhavam na fazenda. Eu amava ir para a fazenda. Eu amava os finais de ano onde se reunia todo mundo, né? Às vezes dava umas brigas que era além do normal por causa da bebida. Eu já relatei em alguns vídeos meus, assim, que às vezes eu ficava meio temerosa com as festas das famílias por causa dessa questão da bebida, porque a minha família bebe bastante. É um povo alegre, né, feliz, e aí, querendo ou não, o álcool já está no senso comum que o álcool traz alegria, mas nem sempre acabava muito bem. E aí, por diversas vezes, assim, eu ficava meio complicado, mas eu amava estar com a família, como ainda hoje eu amo estar com a família, mas hoje é diferente, né? A gente, todos os primos que era criança daquela época, hoje nós temos os nossos filhos, a conversa é diferente. Então, na infância, querendo ou não, a gente acaba não tendo uma noção daquilo que a gente vivencia. Então, assim, eu hoje, como assistente social, eu sei que eu vivia uma situação vamos pensar, de desigualdade social muito forte. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi de trabalhar muito e a gente sempre foi de viver em dificuldades financeiras, né? Então hoje eu vejo assim como que é gritante a questão da desigualdade social. E eu via que alguns primos meus, eles tinham às vezes até algumas condições financeiras mais do que eu, e era interessante que eu ganhava roupa, como eu disse ontem, eu sempre gostava de compartilhar, né? Então eu sempre também doava as roupas e eu sempre fui muito grata por ter ganhado aquela roupa. Mais ou menos uma vez por ano ou mais, eu não sei, né? Eu só sei que não era sempre, que a minha mãe, ela não gostava de ir no centro. Até hoje ela não gosta de aglomeração, não gosta de mercado, não gosta de loja, né? Sempre ela foi muito assim, restrita ou limitada, né? Nessas questões de consumos. Por questões financeiras mesmo, né? E de vez em quando ela pedia para uma tia minha comprar, né, algumas coisas para nós, e a gente achava que era essa tia que dava para nós, e na verdade era minha mãe que pagava, né? Então, sempre eu vivenciei essa situação, mas eu nunca vi como negativo. E hoje é interessante que a mulher às vezes é julgada por trabalhar fora essas coisas e não dar tempo para os seus filhos. E eu nunca, assim, vivenciei isso, por quê? Porque eu era rodeada de outras crianças, então não dava tempo da gente pensar, eu vou me revoltar, eu vou me rebelar por causa que minha mãe não dá atenção pra mim. Não existia isso, por quê? Porque o adulto nunca foi de brincar com criança naquela época. Hoje você tem que brincar com seus filhos, porque se você não brincar, eles vão ficar só brincando no computador, no videogame, e a gente muitas vezes hoje não deixa as crianças ficar na rua como antes. E como eu contei ontem, né, eu vivenciei essa situação de estar na rua por muito tempo, ficava mesmo na rua, tanto que além do meu padrasto que batia na gente, né, tinha também meus tios que batiam na gente. E aí eu tô dizendo isso publicamente, e aí você fala, então você é a favor... Se é a favor, né, do adulto bater na criança, eu não tô falando nada, eu só tô dizendo que naquela época, 34 anos atrás, a gente apanhava de um de outro, e eu não me revoltei por causa disso, tanto que eu via como uma preocupação dos meus tios. Como eu não tinha, né, a questão eu tinha ausência paterna, então pra mim todo mundo era meu pai. Meu tio batia, outro batia, minha avó brigava, minha avó xingava, era aquela coisa. E hoje a gente vê muito ainda, né, e talvez as violências pioraram mais, eu não sei, né. E aí de vez em quando a gente estava numa situação ali, até altas horas da noite. Eu sempre fui de me relacionar muito com meninos, e era interessante que a maioria dos meus amigos da rua era menino e eles me protegiam, né? Então, assim,
Eu sempre fui de ter bastante amizade, sempre fui de conversar. O meu avô, quem conhece sabe, ele tinha, né, uma bicicletaria e ele saía para vender casa, ele era corretor, como é hoje, ele vendia casa, fazia negócio e deixava a gente ali trabalhando, e eu não sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu era muito pequena, e eu ficava ali na frente, minha avó no fundo, e a gente ficava, e o meu avô falou, ó, fica aí, atende os clientes, enche os pneus, não sei o que, pega as bicicletas para arrumar, e depois quando o vô chegar, ele te dá um doce. Então eu amava ficar esperando o meu vô voltar para me dar esse doce, ou para me dar 10 centavos, porque na época, né, muitos anos atrás, um docinho era 10 centavos, ou coisas poucas assim. E a gente ia de a pé pra escola, né, a gente, era tudo muito menos violento, parece, do que é hoje, porque hoje, se você deixar uma criança, igual eu lembro de, na quarta série, ir sozinha pra escola, né, que 8, 9 anos, hoje você não deixa uma criança tão novinha ir para a escola sozinha. Então, tudo diferente. Hoje a gente percebe assim que a gente tem que proteger os filhos muito mais, mas ao mesmo tempo me preocupa por demais. Por quê? Os filhos precisam criar autonomia, as crianças precisam criar autonomia. Então, pensar nisso traz uma discussão. Eu não tô aqui pra colocar aqui aquilo que é certo, que é errado. Eu tô aqui pra contar a minha história. Somos tudo aquilo que vivenciamos, né? Como eu disse. Eu sempre fui muito autônoma. Minha mãe sempre passou pra mim muita confiança, que confiava em mim. E isso eu gostava demais. Tanto que o posto de saúde era perto de casa. Às vezes eu ia sozinha também pro posto de saúde. Já aconteceu, assim, que, não sei se vocês conhecem, tem um médico pediatra, doutor Eduardo Marcondes, conhecia minha mãe, porque ela trabalhava de doméstica nas casas dos ricos, e aí ele falava, não, Sônia, manda a Thalita aqui. Eu ia sozinha lá no consultório dele para me consultar. Eu tive momentos de tosse comprida na minha adolescência, tive momentos assim um pouco doente e aí eu acabava indo. Então sempre eu tive bastante autonomia. E eu agradeço a Deus assim pela minha mãe, de tudo que eu aprendi com ela, da honestidade, né, dessa questão do trabalho, porque aí eu sonhei. Eu falava, gente, eu quero construir uma história diferente. Então, eu tenho aí vários vídeos para contar para vocês várias coisas e vocês vão entender quem eu sou hoje e o porquê que eu estou aonde eu estou hoje e o que tá por detrás disso. Você é tudo aquilo que você vivencia, mas nós não podemos deixar, e aí eu tenho estudado, né, para ser coach, eu tenho estudado o desenvolvimento humano, e nós não podemos deixar que a nossa história de vida determine o nosso futuro. Então, o que acontece? Até quando a gente olhar para a nossa história de vida e se sentir vítima, a gente não consegue ser proativo. E eu sempre sonhei falar, não, eu vou fazer a diferença. Até eu tô vendo que meu irmão entrou. Eu lembro quando eu era criança, na época da escola, eu nunca gostei muito de fazer serviço doméstico, né? Então, assim, a minha avó, ela gritava assim, xingava nós e falava assim, levanta, preguiçosa, levanta. Aí minha família, assim, sabe, me conhecia, né, como preguiçosa no que tange a questão de serviço. E aí eu falava, já que eles falam que eu sou preguiçosa, eu não vou fazer mesmo. Então, tipo, dava certo, né? E aí, é engraçado, mas era verdade. E aí, o que acontece? A minha avó gritava, xingava a gente, mas eu sempre senti que ela amava todos os netos. Mas eu, pra mim, era a neta mais importante, que era mais amada. Se os meus primos ouvirem esse vídeo, não sei se vão ouvir, eles vão falar que eles eram os netos mais amados, porque ela amava a todos, na verdade, né? E o meu irmão, ele brigava comigo, falava que eu era preguiçosa porque eu inventava tarefa. Então, todo dia eu tava ali estudando, todo dia eu tava passando ali pro meu caderno, que eu amava escrever bem bonito, sempre tive uma caligrafia bonita, e meu irmão falava. E eu e meu irmão brigava bastante, eu xingava meu irmão, pegava o cabo de vassoura, corria atrás dele. Então, tudo aquilo que... É engraçado hoje, mas quando eu vejo hoje meus filhos brigando, né, que a Júlia tem 7, o Cauã tem 5, aí a gente lembra tudo aquilo que a gente já viveu com os irmãos e fala, né, espero melhorar. E como hoje eu e meu irmão e minha irmã, nós temos uma relação, graças a Deus, boa,
e briga também de vez em quando, discorda, mas nunca deixa nenhuma mágoa atrapalhar a nossa relação. Porque o que eu vejo, sabe, muitas famílias não se conversam mais, não tem um bom relacionamento, porque deixou o passado atrapalhar. Ó, o meu irmão tá falando bem isso, né? E o que que acontece? Hoje o vídeo é para falar um pouco mais sobre a minha infância para vocês me conhecerem um pouco mais. É tanta história que eu poderia contar, mas devagarzinho eu vou contando e eu quero agradecer você por estar me acompanhando nessa série. O nome da série é Thalita Sendo Thalita. E se você está ouvindo esse vídeo até o fim, talvez não ao vivo, mas depois, eu quero que você faça comentários aqui no Facebook ou lá no YouTube, porque eu estarei fazendo sorteios. Eu vou anotar o nome de todas as pessoas que comentarem e eu vou estar fazendo sorteios das pessoas que estiverem me acompanhando. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero incentivar você a estar comigo. Vamos junto nessa, vamos estar junto nessa série, porque o meu propósito é tocar o teu coração com a minha história de vida, é você olhar para sua história de vida, ressignificar ela, você acreditar que é possível mudar a chave, é possível viver uma nova história. Para de você olhar para a sua história de vida e continuar reproduzindo as mesmas atitudes, porque enquanto você reproduz os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, o teu comportamento vai ser o mesmo e nada vai mudar. E às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, o que que Deus tem pra mim? Por que será que essas coisas têm acontecido? E às vezes não tem nada a ver com Deus, porque Deus quer o melhor pra você como Ele quer o melhor pra mim. E como eu disse lá no primeiro vídeo, se você assistiu, Deus faz o impossível, e aquilo que é possível a nós temos que fazer. Então se prepare para mudar a sua história de vida, se prepare para o novo de Deus para você. Acredite, se eu estou hoje vivendo algo, não só hoje, mas há muitos anos eu tenho vivido, mas hoje eu tô aqui para compartilhar com você tudo aquilo que eu já tenho vivido há anos, é porque você também pode. Tá bom? Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se resolver, nunca é tarde para olhar para sua história de vida de uma forma diferente, tá bom? E eu quero dizer que eu amo muito, então, a minha mãe. Olha que linda que ela é. Essa foto aqui faz um tempo já, né? Eu não peguei nenhuma foto nova, mas se você for procurar, o nome dela é Sônia, tem aí ela no Facebook. Eu falei ontem, mãe, conversa comigo no Face lá, e não gosto dessas coisas, não. Gente, eu admiro essa mulher e eu ainda vou continuar falando dela pra você, porque ela me ensinou muito e tem me ensinado até hoje, e eu conto contigo. Vamos junto até o fim, tá bom? Dia 25 de outubro é o meu aniversário de 35 anos, então por isso eu tô fazendo essa série de 35 vídeos e hoje eu tô no 4º vídeo e eu espero você em todos eles, tá bom? E comenta pra você participar do sorteio, belezinha? Até mais e compartilhe! Compartilhe, porque outras pessoas precisam ser tocadas também, tá bom? Do mesmo jeito que eu entendi que é importante a minha história de vida, você também precisa entender. Obrigada, irmão, você também é um guerreiro, admiro você, você sabe disso, é um grande profissional, uma grande pessoa e tamo junto.